Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, esse é mais um encontro da nossa série sobre liberais e conservadores. E eu gostaria hoje de mencionar um ponto muito enfatizado por todos esses autores que a gente tem visto até aqui, que é a questão do assim chamado humanismo. O humanismo se refere, obviamente, à ênfase dada ao ser humano, à pessoa humana, às qualidades humanas, a simplesmente aquilo que é humano, ênfase no sentido positivo. Isso vem a rigor desde o Renascimento europeu, na literatura, na arte, inclusive na própria piedade religiosa também. Mas tem várias facetas e vários aspectos nem sempre positivos. Quando a gente pensa na Revolução Francesa, que, enfim, se fez em nome justamente dos direitos do homem, ou quando a gente pensa no comunismo, ou no próprio nazismo, que de certa forma também se autodeclaravam como defensores do homem, ou defensores do pobre, ou defensores daquelas pessoas que sofrem, enfim, levantam sempre a bandeira humanista, a gente percebe que há algo aqui, enfim, bastante errado, porque são esses mesmos sistemas que defendem tão fortemente o humanismo, que na verdade perseguem o homem. Na Revolução Francesa teve uma época conhecida na história como a época do terror, não é? O comunismo, enfim, matou milhões de pessoas, seja de que classe social fosse, inclusive a grande maioria pobres, porque eram todos pobres de qualquer forma, na Rússia comunista, em outros países comunistas até hoje, e o nazismo igualmente, em nome do, enfim, da nova raça branca e do homem perfeito ou super-homem, a gente fizeram o que fizeram. Quer dizer, há aqui algum problema, e justamente esse é um ponto muito pensado e muito discutido por todos esses autores que a gente tem mencionado. Por exemplo, Jacques Maritain, que a gente falava no encontro passado, talvez o seu mais famoso livro, certamente o mais conhecido, se chamava Humanismo Integral, e ele justamente nesse livro defende a ideia, a sua convicção de que o humanismo, para realmente ser integral, ou seja, dizer respeito ao homem como ser integral e não só um aspecto do homem, precisa incluir, por exemplo, a religiosidade, a fé, e sobretudo precisa ser de primazia espiritual, ou seja, o homem é o que é principalmente no seu espírito, na sua alma, e não no seu corpo. O corpo faz parte também dessa integridade, mas a primazia vem do espiritual. Talvez a obra mais famosa nesse sentido seja, de novo, do jesuíta Henri de Lubac, que a gente citava no encontro passado, que foi feito cardeal na velhice. Ele tem um livro que se chama O Drama do Humanismo Ateu, no qual ele, já na década de 30, 40, justamente, de forma brilhante, descreve como o humanismo sem Deus, o humanismo na sua época nazista, o humanismo comunista, a rigor levam à destruição do próprio homem. O seu argumento é que, na verdade, todo humanismo parte de Deus. É só em Deus que a gente entende realmente o homem, é só no homem, Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, que a gente realmente entende quem o homem é, e, portanto, só na medida em que a gente se aproxima de Deus e vive em Deus é que a gente realmente se torna profundamente humano no sentido positivo. E isso é dos grandes temas do Concílio Vaticano II, dos documentos conciliares, como a Igreja tem que estar sempre do lado do homem, sempre interessada pelo homem, o homem aqui no sentido da humanidade, mas não no sentido coletivo, no sentido individual de cada homem, como tudo que é humano do interesse da Igreja. A Igreja não pode ser uma sociedade isolada, uma sociedade voltada sobre si mesma. A gente vê de novo a repercussão dessas ideias no Papa Francisco hoje em dia. A Igreja tem que ser uma sociedade voltada para a misericórdia, voltada para a bondade, voltada também para a liberdade, para a verdade, que são, as bases teológicas do humanismo. Enfim, esse tema é muito interessante, muito rico. O próprio Bento XVI vai ser um dos grandes também
enfim, pensadores sobre o tema do humanismo cristão, humanismo integral, do humanismo sem Deus, que é um humanismo, enfim, né, que destrói o homem. E a gente vê como isso está no fundo de tudo que a gente chama hoje de justiça social. No fundo, a questão da justiça social é uma questão profundamente ideologizada hoje, que divide as pessoas, mesmo dentro da igreja, porque se esquece dessas premissas fundamentais e essenciais. A gente, quando fala de justiça social, hoje em dia, mesmo dentro da igreja, muitas vezes a gente se refere apenas a estruturas do governo, apenas a leis, enfim, né, que hipoteticamente ajudem o pobre, por exemplo, a um certo paternalismo do Estado, o Estado deve dar tudo para os pobres. Muitas vezes a gente se deixa cair, inclusive, em ideologias do tipo luta de classes, do tipo marxistas, né? Ou a gente é influenciado pelo chamado idealismo alemão da filosofia, né? Uma espécie de super-homem, uma espécie de, enfim, né? Pessoa perfeita. Há toda uma série de ideologias de cunho ateu, que na verdade influenciam muitas vezes o nosso pensamento sobre justiça social sem que a gente se dê conta de que essas coisas são de fundo ideológico. E muitas vezes a gente vai de novo repetindo isso e falando alto sem saber direito de onde é que vem isso, do que a gente está falando. E por isso eu escolhi para o nosso personagem de hoje alguém que... Voltamos ao Chesterton, né? Não precisa ter estudado muito, não precisa saber muito, embora seja muito mais inteligente do que se pensa, geralmente, mas alguém que viveu esse humanismo na pele a vida inteira até o fundo e que foi um exemplo brilhante de humanismo, reconhecido mesmo por aqueles que não são cristãos, justamente, né, pelo seu valor humano. E que é a nossa Santa Madre Teresa de Calcutá, certamente. Só para lembrar da história dela, porque há muitos enganos também. Ela era uma pessoa, enfim, europeia, da antiga Iugoslávia, de família de classe média, entrou para um mosteiro, para um convento, foi mandada para a Irlanda, onde ela estudou, na Inglaterra. De lá foi mandada, porque na época a Índia pertencia à Inglaterra, mandada para a Índia como professora, e inclusive chegou a ser diretora de uma escola de meninas ricas inglesas na Índia. Tinha a carreira feita, uma pessoa que estudou. A gente às vezes pensa, né, nela como uma pessoa sem estudos simples, não tem estudos de doutorado, etc., mas estudou o necessário para ser professora de escola boa, de qualidade, e poderia perfeitamente na vida ter escolhido, inclusive, né, outra vocação inicialmente, e depois ter escolhido simplesmente fazer carreira como freira professora, que na época não era absolutamente difícil. E, no entanto, a gente conhece a história, né? Ela acaba vendo aquela miséria toda da Índia à volta dela e acaba se dedicando a essa gente, fazendo uma nova ordem religiosa, etc. E no pontificado do Papa João Paulo II, ele vai pedir a ela especialmente que seja, de certa forma, embaixadora dele, por assim dizer, com relação a esses temas que mais tocam as questões de justiça social. E a gente pensa muitas vezes também na Madre Teresa como uma pessoa que diz assim coisas meio banais, né, que todo mundo sabe, que, enfim, a gente aplaude um pouquinho, mas não para pensar muito naquilo. E isso é um engano muito grande. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente perspicaz e, claro, com uma experiência humana incomparável, tudo que ela fez, tudo que ela viveu, né, as tragédias que ela viu. Enfim, né, o ser humano, às vezes, nas suas condições mais abjetas de pobreza e de doença e de abandono. Portanto, é bom prestar atenção ao que ela diz, né, e não fazer disso uma coisa assim para a qual a gente ri meio com um ar de superioridade, como se a gente tivesse muito estudo e soubesse mais, né? Voltamos aos paradoxos do Chesterton. São as pessoas às vezes mais simples que são as mais sábias, na verdade. E o que ela vai nos ensinar sobre justiça social, nas suas palavras, ela fez muitas conferências, muitas palestras nos Estados Unidos, na Europa, ganhou o Prêmio Nobel, etc., né? Mas, sobretudo na sua vida e na sua ação, é
essa ideia de que sempre que a justiça social, ou seja, né, que o nosso trabalho, a nossa dedicação para formar uma sociedade mais justa no que se refere à pobreza, no que se refere às chances que as pessoas têm de progresso, de estudo, né, no que se refere ao cuidado dos doentes, dos mais fracos, enfim, de todo tipo de pessoas que necessitam de alguma forma a ajuda dos outros. E por outro lado, no que se refere à responsabilidade daqueles que têm mais dinheiro, que têm mais conhecimento, etc. Tudo isso, se for ideologizado, acaba se perdendo. Acaba, no fundo, se voltando contra o próprio homem, acaba dando numa certa injustiça social, que é a ideia justamente, né, que o de Lubac falava lá na década de 30 no seu livro, e outros assim como ele também. A verdadeira justiça social, defendia a Madre Teresa, não vem a rigor de cuidar do pobre, não cuidar do pobre, não vem de fazer mais hospitais ou menos hospitais, não vem do Estado dar mais mantimentos ou não dar mais mantimentos. Isso tudo é consequência e é relativo, às vezes é bom, às vezes não é bom, depende das circunstâncias. Se o Estado dá demais, acaba que as pessoas não trabalham, então isso não necessariamente é bom. O fundamento da justiça social está em como a gente vê a cada pessoa humana. O que é para nós uma pessoa humana? Seja ela quem for, seja ela onde for, seja ela no estado em que estiver. É só quando, isso ela insiste, né, constantemente, a gente vê na pessoa humana e reconhece na pessoa humana uma dignidade que sobrepassa a política, a classe social, o seu nível de instrução, a sua religião, etc, etc, etc. É só quando a gente reconhece em cada pessoa humana alguém que é igual a nós em dignidade, é que a gente então começa a trabalhar pela justiça social. Aí da forma que for, o trabalho dela é um trabalho, por exemplo, né, de acolher essas pessoas que estão realmente completamente abandonadas e vão morrer na rua, porque isso é o sistema, enfim, social religioso da Índia. Não quer dizer que todo mundo que trabalha pela justiça social precisa fazer a mesma coisa. Políticos trabalham pela justiça social fazendo leis que realmente melhorem a condição social do povo, né? Os médicos trabalham de outra forma, uma mãe de família trabalha de outra forma. Mas o essencial de todo esse tema da justiça social é justamente entender o valor intrínseco, inalienável de cada pessoa humana. Agora, como é que a gente pode entender esse valor? De onde é que vem esse valor? Aí o humanismo, né, de origem, vamos dizer assim, ideológica, ateu, vai dar, enfim, explicações que são, a rigor, todas de pé quebrado. A rigor, por que as pessoas têm uma dignidade inalienável? No fundo, no fundo, no fundo, quando você tira Deus da coisa, você não acredita mais nisso. A rigor, as pessoas têm mais dignidade se tem mais estudo, tem mais dignidade se tem mais dinheiro, tem mais dignidade, por exemplo, se são mais inteligentes, tem mais dignidade se, né, produzem mais na vida. No fundo, a gente acaba caindo nessas coisas. E a gente vê isso no mundo de hoje claramente. Isso é toda a propaganda da eutanásia, por exemplo. A dignidade da pessoa vem do fato dela conseguir ter uma vida, enfim, né, saudável, e conseguir produzir e conseguir fazer aquilo que ela determina. Se ela já não está mais nessa posição, se ela já está doente, se ela já tem, né, capacidade de fazer as suas próprias decisões, essa vida já não tem mais dignidade. Não é isso que a gente ouve em toda a propaganda da eutanásia, por exemplo, né? Ou um feto, enfim, né, no seio da mãe, não tem dignidade ainda. Faz parte do corpo da mãe. A mãe é que decide o que vai acontecer ou não vai acontecer. Inclusive, pode matar esse feto. Quer dizer, o feto não tem dignidade nenhuma. Ele é simplesmente uma parte do corpo da mãe, um objeto, um órgão, vamos dizer assim. E isso é feito em nome do humanismo. As pessoas que são pró-aborto se apresentam como profundamente humanistas, né? Pela mãe, pela dignidade da mulher, etc. Essas coisas existem, obviamente, mas será que realmente essa é a solução mais humanista? Será que a eutanásia é a solução mais humanista? De novo a gente percebe aqui, peraí, tem alguma coisa errada, o Chesterton diria, né? Inclusive ele escreve muitos artigos sobre isso.
O bom senso me diz que tem alguma coisa aqui que não está casando, tem alguma coisa aqui que está errada. Como é que em nome do humanismo eu posso ser inumano? No fundo, então, o que ocorre é uma espécie de seleção. Com alguns a gente é humanista, com outros não. Alguns merecem, alguns não merecem. E isso é a teoria, vamos dizer assim, né, ou a realidade mais pragmática do capitalismo selvagem, por exemplo. Né? Quem consegue sobreviver, sobrevive, os outros não adianta muito ajudar, vamos em frente. Né? Tem gente que nasceu pobre, vai morrer pobre, não pode fazer nada por ele. O que é que pode romper essa mentalidade? O que é que pode justamente consertar o defeito que claramente existe nessa teoria? Né? De onde é que vem essa noção que a Madre Teresa tinha, por exemplo, de que toda pessoa tem dignidade do momento da concepção, porque, peraí, isso é uma coisa científica, naquele momento ela já é, embora de uma forma ainda, né, pequena e diferente, quem ela vai ser anos depois. Toda a sua carga genética já está ali. Desde esse momento até o momento em que ela morra naturalmente. Essa pessoa tem uma dignidade inalienável. Não interessa o que ela produz, não produz, se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela é inteligente, se ela não é inteligente, se ela é doente ou se ela é, enfim, saudável. Sem Deus, sem a ideia, sem a crença, sem a fé de que existe um Deus que criou a todos nós e que nós somos imagem e semelhança de Deus, chamados todos nós a viver com Ele na eternidade, numa felicidade sem fim, a gente não tem como afirmar que toda pessoa tem essa dignidade. E aí parece que isso não tem muita importância, que a rigor, né? A gente vai vivendo a si mesmo, a gente entende mais ou menos a dignidade, mas não precisa se complicar, mas a vida traz situações complicadas, né? A vida traz situações nas quais a gente tem que fazer uma decisão. O que a gente faz com uma pessoa que está doente na nossa família? O que a gente faz com um membro da família que é, por exemplo, né, mentalmente doente? O que a gente faz com os nossos pais, que estão velhinhos e que já são dementes? O que a gente faz quando está esperando um filho que não, enfim, não era esperado nesse momento? Essas decisões fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida, até aqui no mosteiro. O que a gente faz com as irmãs velhinhas, que já não podem mais, enfim, produzir nada para o mosteiro e precisam de ser cuidadas o dia inteiro. O que a gente faz com essas irmãs? Então, essas perguntas, elas estão ali presentes em todas as questões de justiça social. O que o governo deve fazer? O governo deve, por exemplo, priorizar os pobres em detrimento dos ricos? Pode ser que sim, pode ser que não. O governo deve, né, oferecer de graça comida para todos? E a questão do trabalho? O trabalho tem uma dignidade também. A rigor, as pessoas, quando estão conscientes da sua dignidade, dizem: eu não quero receber de graça, eu quero merecer o que eu vou receber. Eu quero receber o meu salário porque eu fiz um trabalho. Aqui entra a dignidade do trabalho, aqui entra a dignidade, né, da criatividade, aqui entra a chance de poder aprender uma coisa, de poder estudar, de poder exercer uma profissão. O que a gente faz, por exemplo, na questão da liberdade de mercado? O governo deve determinar que emprego eu tenho, ou eu posso eu mesma, né, fazer um negócio, mudar de profissão. Essas coisas estão todas envolvidas nisso que a gente chama de justiça social. Qual deve ser a minha reação, por exemplo, a pessoas que estão passando necessidade do meu lado? Eu não vou fazer nada, eu não tenho nada com isso, eu deixo para o governo, isso é problema do governo. Mas a pessoa está morrendo, isso não é meu problema, isso é problema do governo. Quem disse que o governo tem que se encarregar disso? Quem disse que essa pessoa não é responsabilidade minha? Ou inclusive, né, cada vez existe mais isso, a gente deixa os nossos velhos também por conta do governo. Nos países comunistas era assim, continua sendo assim. Nos que ainda existem, né? Todo o cuidado dos órfãos e dos velhos e dos doentes é um problema do governo, não é um problema das famílias. Obviamente a gente pode imaginar o que não são esses orfanatos e esses asilos de velhos, né? O governo primeiro não existe como pessoa, depois não tem interesse nenhum, amoroso nenhum por essas pessoas. Então todos esses problemas voltam à mesma coisa. Quem é para nós o ser humano? Quem é para nós a pessoa humana? Por que, a rigor, que a gente precisa lutar pela justiça social? Se a gente não crê em Deus, se a rigor o mundo é só matéria, qual é o problema de ser injusto socialmente?
E embora as pessoas não falem assim claramente, porque é fora de moda falar isso, muita gente pensa assim. Muita gente, a rigor, não dá importância nenhuma para a justiça social. Eu quero fazer minha vida e arranjar a minha carreira e viver com o meu dinheiro. Não estou nem aí para que os outros estão passando, deixando de passar. Não quero nem parar para pensar muito nisso porque me incomoda. A gente tem essas tentações. O que que faz uma pessoa como a Madre Teresa deixar uma carreira segura numa escola rica para se dedicar a umas pessoas que não são do seu povo, do seu país, da sua religião, nada, e estão morrendo já, vão morrer, o governo não está fazendo nada por elas, a sociedade daquele país despreza essas pessoas. O que ela tem com isso para se dedicar a essas pessoas e fazê-las morrerem simplesmente ali com o carinho da mão dela e limpas, né, sem feridas? O que está por detrás disso? O que faz uma pessoa fazer isso? Uma vez um repórter perguntou para ela, né? Quer dizer, trabalhou com ela um dia inteiro com os leprosos e no final ele disse: Madre, eu não faria o que a senhora faz nem por $1 milhão, né? Você podia me dar agora $1 milhão e eu não faria o que a senhora faz. E a resposta dela é: eu também não, meu filho. Eu também não faria isso por $1 milhão. $1 milhão não pagaria nem o começo disso. Isso não tem nada a ver com dólares. Isso tem a ver com uma outra coisa que se chama caridade, que se chama amor. E esse amor não vem de mim, não sou eu que tenho amor para essas pessoas, porque eu tenho da mesma forma que você eu sinto o cheiro ruim, da mesma forma que você eu sinto repugnância, da mesma forma que você eu estou cansada, eu estou irritada. Esse amor vem de Deus. É só Deus que pode fazer isso. E só na medida em que eu estou com Deus e que eu me deixo levar por Deus é que eu começo a ter, enfim, né, coragem de fazer algo nesse sentido. Então, no fundo, a questão da justiça social é sempre uma questão de consciência. Por isso é que a Igreja nos ensina sempre que a melhor coisa para a justiça social, a melhor forma de se garantir a justiça social e a sua durabilidade é a formação das consciências das pessoas, sobretudo na família, sobretudo de crianças. Aqueles de nós que se lembram de ter pais muito cristãos, né, que nos ensinavam de pequeno a não fazer certas coisas porque justamente prejudicam os outros, a não viver numa redoma isolado do mundo, a ter espírito público, por exemplo. Meu pai sempre falava isso. Me lembro da minha mãe, quando eu era pequena, dizia: quando a gente compra uma roupa nova, a gente pega a que está mais velha e vê se a gente pode, né, passar, limpar direitinho, remendar e dar para uma pessoa que precisa. Quer dizer, o nosso armário não deve ficar cheio de coisas. Essas são coisas pequenas que vão marcando o nosso caráter, que vão marcando a nossa consciência, a nossa alma, que nos ligam a Deus e que fazem automaticamente com que a gente, quando é adulto, quando está numa posição na política, ou está numa posição, enfim, na sociedade, ou, enfim, na nossa vida comum, haja com justiça social. A gente vê, portanto, que isso não é absolutamente uma questão ideológica. Ao contrário, quanto mais a gente se divide em grupos ideológicos, mesmo dentro da igreja, né, que falam ou no sentido mais de capitalista, ou mais socialista, ou mais de direita, ou mais de esquerda, no fundo a gente está completamente fora do que interessa. O que interessa não é isso, é a vida em Deus, é a vida que se deixa, como a Madre Teresa dizia, levar e enfim, plasmar pelo amor de Deus. Se a gente permite que o amor de Deus plasme a nossa vida, a gente pode estar na Índia, no Brasil, no país mais rico da Europa, na posição que for, na situação que for, que a justiça social faz parte da nossa vida. Uma justiça social verdadeira, realmente humanista, e não humanista para uns certos, né, grupos e elites e não para outros. Não humanista no sentido de falar, enfim, né, ideologicamente, senão no sentido de realmente, como diz de novo o nosso Papa Francisco, sujar as mãos, sentir o cheiro ruim, né, do mendigo, olhar nos olhos da pessoa pobre, porque a gente reconhece nele um irmão, um igual. O fato de que ele é pobre e o outro não é, de que ele tem estudo e o outro não tem, não quer dizer nada a rigor. Mas a gente só reconhece isso se a gente der primazia ao espiritual. Se a gente permanecer no material, no fim, a gente pode tentar fazer projetos, estruturas, mas não vai haver justiça social. Justiça social é o que a Madre Teresa fazia. Isso aqui é justiça social.
de graça, sem exigir nada. Por quê? Porque o outro é um ser humano, uma pessoa humana, na qual ela reconhece um igual. Ponto. É isso, é que é justiça social. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.